Olá pessoal, questões de a natação é um esporte aquático mais conhecido e praticado no mundo. Suas origens, ok, com modalidade esportiva, apontam no século XIX, como coloca em destaque outras modalidades. Embora o homem certamente já soubesse, movimentasse dentro da água há muito tempo. Se nós olharmos o campo genérico, ou seja, antogenérico, relaciona a criança, uma certa idade, os campos uterinos, que ela fica se adaptando da barriga da mãe. Depois que você coloca ela na água, 3 ou 4 meses, você pode ver que ela vai flutuando. É um modo também de alarme ligado à sobrevivência, ok? É o líquido uterino que o João Batista Freire da Silva fala. Aí as teorias que Valon coloca entre essas questões. A hidroterapia, elas são algo importante entre esses pontos importantes que falam sobre a água, algo íntimo, que vai ser anexo entre as composições corporais e os campos antropométricos. Então, quando falamos sobre essa linguagem e sociabilidade, há registros de homens nadando em formas de pinturas, em paredes, cavernas, que os arqueólogos calculam ser de milhares de anos na nossa era, ou seja, essa mesa arcaica entre esses conflitos entre a teoria e a prática, que coloca esse arsenal ligado à existência entre o estilo de natação crawl, costa, peito e borboleta. Crawl, cada um deles foi inventado um movimento específico e seu desenvolvimento ao longo dos anos atingiu um nível de conhecimento hoje, ok? O nado crawl foi surgindo ao longo de quase um século de adaptações feitas pelos diferentes nadadores em distantes locais do planeta. Somente um braço levado à frente, por cima da superfície da água, com o objetivo de enfrentar menos resistência. A braçada anterior era feita por dentro da água. Porque eu estou falando também sobre o campo de acromotricidade, porque o acrônio, ligado à articulação da escápula, ela associa aos membros superiores, onde é o que? A maneira de você fazer vários tipos de articulações em eixos sagitais, anterior-posterior e outras demandas importantes ligadas ao braço, ao deltoide, ao húmero, ou seja, os termos morfológicos. O movimento alternado de braços à frente, pensando por um inglês com base em suas observações de indígenas da América do Sul, nadando. Finalmente, a batida alternada de perna próxima da superfície foi sugerida por outros ingleses. Eu falei inglês, já demonstra algo diferente, ok? Então, entre esses patamares, aprendemos que a América do Sul aqui é algo familiar do Brasil, dos indígenas. Aqui, muitas vezes, tem várias tribos ligadas às aldeias, às Amazonas, ali, a Mata Amazônica, embora a editora Amazon também retrata muito sobre a motricidade humana e a linguagem e a sociabilidade. Vamos lá. Portanto, a viagem que nós colocamos entre esses polos importantes entre o corpo internacional e nacional é a Austrália. A Austrália, no qual viu o movimento de pernas sendo feito por índios daquele país, a Austrália, que adaptou alguns nados. É lógico que a natação tem os seus estímulos ligados também aos elementos, como o fogo, quando falamos de filosofia do esporte, o fogo, outros departamentos ligados às fontes, ligadas a alguns filósofos, ok? Quando estiver nadando, crawl, sempre haverá um braço realizando a puxada por dentro da água e outro braço realizar a fase da área da braçada, isto é, retomando a posição à frente do corpo por cima da água. Tente não contrair os músculos do braço que está na fase aérea da braçada, poupando a energia, ok? Então vamos lá. É lógico, quando você já faz esse movimento, vira
costas, esse movimento assim, ou seja, a articulação do pescoço, a região axial, vai se automatizar. É quando você faz o nado, um braço, você levanta um pouco a cabeça, só um pouco e vai. Inspira, depois expira e expira para ver o que? Equilíbrio no campo econômico. Nadou, aí fez o outro movimento. Ou seja, são adaptações ligadas a outras modalidades. Por exemplo, ó, jab, direto. São movimentos, ó, jab, direto. Se você tiver uma adaptação, ou um professor, você lembrou sobre esse repertório, vai ajudar. É lógico que você não vai ser um expert, entre destaques que alguns desde novo treinam, mas vai ter um repertório eclético. Embora, como já falei, a habilidade motora, ela tem a sua instabilidade e estabilidade. Qualquer idade, se estivermos vivos, caros colegas e amigos, vai haver, ou seja, uma existência motriz. A existência motriz é um estímulo a uma dilatação. Entre a dilatação é o que é alongar-se. A palavra alongar-se, flexibilidade, são maneiras morfológicas ligadas ao próprio ser humano, o seu desenvolvimento pessoal, particular. Ok? Então, entre nado costa. Bem, eu lembro certa vez, quem me ensinou a nadar nado costa, até hoje ainda eu tenho umas dificuldades, foi minha própria mãe. Eu lembro que nado costa, a maioria das vezes, olhava, na época ali, no campo litorâneo do Espírito Santo, no Brasil, ou seja, ali nos berços capixabas, a Praia da Costa, ela nadava, ou seja, e ela aprendeu onde? No Rio do Norte, ali nos pareceres do norte ali, da Bahia, ou seja, depois veio aqui nessa divisão, que não sei se é Bahia, ou Minas, São Paulo, porque é perto de São Paulo também, ali é Coporanga ali, né, rápido, isso que é rapidamente chega em São Paulo. Eu peguei o percurso ali, rapidamente você chega, 3 horas, 2 horas você chega. Então são fatores importantes no nado costa. O nado de costa tinha sua batida de perna semelhante ao movimento de tesoura, que foi modificado nos Jogos Olímpicos, em 1912, okay? Por um nadador americano que adaptou a pernada tipo crawl ao nado de costa. No nado crawl você faz esse movimento, ó, okay? Com as pernas batendo, você faz esse movimento só, o aluno já, ou seja, tendo base e estrutura ligada à natação, ou só for para aperfeiçoar, ele vai saber, ó. Vamos lá, pessoal. Agora, se for questão de performance e alto rendimento, é lógico, nós vamos ter que buscar ampliar mais o treinamento, vamos buscar adaptar o treinamento de força, é lógico, especificamente a região da piscina e as questões de largura. É lógico que a própria piscina for pequena, melhor ainda, simples para o complexo, complexo para o simples, mesmo que seja um aluno, um atleta de alto nível, ok? É um meio também de fase que você vai analisar o diagnóstico, ok? Em questões de que? Nado costa, então era como tesoura. Lembra que eu falei sobre o leviandar? O que é poder? Lembra que tinha atrás, ou seja, atrás o próprio rei, ele parou de ser filósofo, ou seja, parou de filosofar sobre seus conhecimentos análogos, ou seja, ele viu que alguém estava com algum livro, ele cortou até a biblioteca, cortou qualquer tipo de livro bibliográfico ou contribuições científicas. Agora, lembra que eu falei sobre o Jorge Égidos, ali na Argentina também, que citou o próprio Zagallo e Garrincha? Você pode ver, analisar bem essa concepção que a própria caminhada, a estrada, a linguagem entre o corpo e o fenômeno esportivo é uma anexão, é um monopólio, ou seja, é uma alfândega ligada entre esses alicerces, entre homens e mulheres, ou seja, imigrantes, camponeses, ou seja, cada tribo, cada nação tem uma mistura, mesmo que muitas vezes queira ter só uma raça pura, uma eugenia, mas entre a perplexidade que tem um aeroporto, já houve uma mistura. Você vai lá e faz uma pesquisa, ou você vai viajar, estava vendo um canal do TikTok, não sei se eu vou entrar mais, estava vendo o que acontece. Ali houve os mapeamentos, você vai e senta para viajar, ali eles mostram os campos cronológicos relacionados às questões importantes, ok? Alegria.